Olá, boa noite, graça e paz de Cristo Jesus. Que bom poder ter você aqui, a sua presença, para juntos estarmos louvando, bendizendo e engrandecendo o nome do Senhor. Nós estamos fazendo aqui realizando o melhor para Ele. Se nós vivemos por causa dele. Se nos movemos por conta dele também. Se temos vida, é por causa dele. Se há provisão na nossa casa, é por conta dele. E nós estamos aqui para entregar o nosso melhor para Deus. Normalmente, quando a gente passa a mensagem informando os links aqui para a nossa comunidade, nós pedimos, que você, mesmo na sua casa, se arrume, vista aí uma excelente roupa também, se prontifique a desligar tudo aquilo que de alguma forma venha tirar a sua atenção, para que você possa nesse momento estar totalmente dedicado a Deus. Não é hora de TV, não é hora de ver mensagem em rede social, não é hora de comer. Imagine que nós estivéssemos todos reunidos na casa de oração, no templo, na igreja, como você preferir chamar. E eu tenho certeza que você estaria ali com muita reverência, entendendo que onde há 2 ou 3 reunidos no nome do Senhor, Ele se faz presente. Então pense também nessa transmissão dessa forma. Todos nós reunidos aqui, é verdade, diante de uma tela de celular, de uma tela de tablet, de um computador ou de uma televisão, mas todos com o mesmo objetivo, de nesse momento aqui, nessa transmissão da Igreja Evangélica Congregacional de Jequié, estarmos celebrando a Deus. Então, estamos reunidos na presença do Senhor. Entregue o melhor ao Senhor por meio da sua voz, entregue o melhor ao Senhor ouvindo a palavra que Ele vai ministrar nessa noite, entregue o melhor ao Senhor por meio da sua veste, por meio da sua atitude, entregue o melhor àquele que é o melhor nas nossas vidas. E agradeço aí a presença da irmã Wanda, a paz do Senhor Jesus Wanda, a paz do Wilton, a paz Sinara, a paz irmã Joelma, seja bem-vinda em nome de Jesus. A paz também, irmã Lene, muito obrigado pela presença de cada um de vocês. Vamos chegando de pouco em pouco, irmão Geraldo, a paz. Louvado seja o nome do Senhor. Irmã Neide também, estou vendo aqui, graça e paz do Senhor Jesus. Muito obrigado. Maeli, ou é Mailane aqui? Acho que é Mailane. Seja bem-vinda também, em nome de Jesus. Vamos nessa hora ler a palavra de Deus no livro do profeta Naum. Procura aí o livro do profeta Naum, profeta na classificação bíblica, profeta menor, por causa da mensagem curta, não em menor importância, mas livro do profeta Naum, capítulo de número 1, e nós vamos ler o versículo de número 7. Naum 1, 7. E diz assim a palavra de Deus: O Senhor é bom, é fortaleza no dia da angústia, e conhece os que nele se refugiam. Aleluia! Espero que entre esses que estão se refugiando no Senhor, esteja você, utilizando como fortaleza, como abrigo, no meio de toda essa loucura que está acontecendo ao nosso redor, tanto na área da saúde, como também na questão política. Que você esteja com seu coração depositado tranquilamente no Senhor, que a palavra deixa claro que Ele conhece aqueles que estão refugiados, que estão abrigados nele. E a esses que estão refugiados e abrigados nele, o Senhor quer dar paz, o Senhor quer dar tranquilidade, o Senhor quer mostrar que Ele cuida, que Ele é pastor, que Ele está aqui para vir à nossa frente. Mas parece que você precisa querer. Não adianta entrar no refúgio do Senhor e sair, entrar na fortaleza do Senhor e sair. Se entregue. Não há ninguém melhor aqui, em nenhum lugar, para você se entregar do que a Deus. Não somente hoje, que é um dia de celebração,
mas durante todos os dias da sua vida. Daqui a pouco nós vamos estar falando um pouco sobre mais uma característica do ser igreja, e eu queria que você pensasse nisso. Seja filho de Deus, confie em Deus em todos os momentos, em todos os locais, de todas as formas, em todas as situações. Entrega aí o seu coração, a sua vida, a sua saúde a Deus, e tenha certeza que Ele vai cuidar de você. Nesse momento, vamos fechar os nossos olhos, vamos agradecer a Deus. Aí no seu lugar, seja sentado, em pé, ajoelhado, da maneira que Deus falar ao seu coração. Se renda, converse com o Senhor. Pai, muito obrigado. Muito obrigado porque o Senhor nos deu a oportunidade de estarmos aqui reunidos nessa noite com o objetivo de entregar o melhor ao Senhor. É um culto, Deus, é uma celebração, é uma reunião solene para te louvar, para te bendizer e para te agradecer por todos os benefícios que o Senhor tem derramado sobre as nossas vidas. Obrigado pela sua proteção. Obrigado porque no meio de toda essa pandemia que está acontecendo ao nosso redor, o Senhor tem nos guardado. Muito obrigado pelas vitórias que nós obtivemos durante toda essa semana e cremos que foi por sua causa. Obrigado pela sua provisão, Senhor. Dia após dia temos visto o milagre da provisão do Senhor sobre nós, e eu tenho certeza que cada um dos amados irmãos consegue testemunhar também dessa forma. Muito obrigado pela sua mão provedora em nossas vidas. Obrigado pelo principal de todos os milagres, que foi o fato de nós termos derramado as nossas vidas diante do Senhor, termos dado ouvido à voz do Espírito Santo, ouvido o Espírito Santo nos convencer do pecado, da justiça e do juízo, e hoje nós estamos aos seus pés. Muito obrigado por tão grande salvação que nos alcançou por meio da graça. Obrigado por ter tido misericórdia das nossas vidas e não ter nos retribuído da maneira que nós merecíamos. Obrigado porque de glória em glória nós estamos sendo transformados. Queremos rogar ao Senhor que nessa noite, Deus, o Senhor possa receber tudo isso que nós estamos fazendo como um cheiro suave às suas narinas. Que cada um dos nossos amados irmãos que estão nos seus lares possa também estar dando o melhor para Ti. Seja aqui em nossa cidade, fora da nossa cidade, até fora do nosso estado, que todos possam estar ligados com o trono da graça e entregar o melhor ao Senhor, que no final dessa celebração o Senhor possa se alegrar com tudo aquilo que nós estamos desenvolvendo como resultado da nossa vida durante todos os dias da semana. Perdoa as nossas faltas, os nossos erros, nos ajuda a cada dia mais nos conformarmos à sua imagem e à sua semelhança. Nós queremos ser transformados, lapidados, aguardando a sua glória, o seu glorioso retorno, a sua segunda vinda, para novamente estarmos reunidos contigo. Muito obrigado. Fala, faz e age da maneira que o Senhor desejar. Não somente hoje, mas durante todos os dias da nossa vida. Dessa forma nós te oramos gratos em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar o Senhor. Vou passar a palavra agora para minha esposa, para a irmã Wade, e ela vai estar nos conduzindo na adoração musical a Deus. Amém. Paz, queridos. Salmista no Salmo 34, no verso 1, vai dizer: bendirei o Senhor em todo tempo. O seu louvor estará continuamente nos meus lábios. Possamos adorar o Senhor nessa noite. Glorificar o nome daquele que é digno, daquele que merece todo louvor e toda adoração. Aqui agora em Jequié está caindo uma chuva boa, uma chuva fresquinha. Vamos clamar a Deus que as suas chuvas estejam caindo sobre nós, sobre essa cidade, sobre esta nação, derramando sobre as nossas vidas cura, derramando sobre nós a paz de Cristo que excede todo entendimento. Que dentro de nós venha sair o mais perfeito louvor ao Senhor. Amém. Vamos ler. Deixa a tua glória encher este lugar. Deixa o céu
descer sobre nós. Deixa a tua glória encher este lugar. Deixa o céu descer sobre nós. O som da chuva eu já posso ouvir. E com ela vem o novo de Deus. Derrama sobre nós a chuva, Senhor. Derrama sobre nós a chuva, Senhor. Abundantemente, sem cessar, seu povo espera o derramar da chuva, da chuva, da chuva, da chuva. Deixa a tua glória, deixa a tua glória encher este lugar. Deixa o céu descer sobre nós. O som da chuva eu já posso ouvir. E com ela vem o novo de Deus. Derrama sobre nós a chuva, Senhor. Glória a Deus, que derrame sobre sua vida, sobre a sua casa, suas chuvas. Abundantemente, abundantemente, sem cessar, seu povo espera o derramar da chuva, da chuva, da chuva, da chuva. Chuva de poder, chuva de poder, chuva de unção, chuva de bênção, chuva de louvor, chuva de cura, chuva de glória, chuva de vitória. A chuva, a chuva, derrama sobre nós. Derrama, Senhor, suas chuvas abundantemente, abundantemente, sem cessar. Seu povo espera o derramar da chuva, da chuva, da chuva, da chuva. Derrama, derrama sobre nós a chuva, Senhor. Derrama sobre nós a chuva, Senhor. Derrama, derrama sobre nós a chuva, Senhor. Derrama sobre nós a chuva, Senhor. Aleluia! Derrama, Senhor, sobre nós a sua chuva. Oh, as chuvas de poder de Deus estão sobre as nossas vidas. E a Alice está aqui participando, cantando, dando glória a Deus. Mas lá em Ezequiel 37 vai falar sobre o vale de ossos secos. E quando o profeta vê todos aqueles ossos, ele diz: Senhor, poderão viver esses ossos? E o Senhor responde para ele: Senhor, tu sabes. Nós temos vivido um tempo difícil. E tem hora que a gente pensa assim: Senhor, quando é que isso vai acabar? Mas Deus sabe todas as coisas. Só Deus pode reviver esses ossos. Só Deus pode restaurar os feridos. Só Ele pode curar as nossas vidas, curar os enfermos, os que estão aflitos. Vamos clamar a Deus que sopre sobre nós o Teu Espírito. Sopre sobre a nossa nação, sobre a nossa terra, sobre Jequié. Em nome de Jesus. Oh, Senhor, sopra sobre nós. Sopra, Espírito de Deus, neste
vem avivar. Sopra Espírito de Deus neste lugar. Sopra, Senhor, sobre essa casa com seu poder e sua graça. Vem avivar. Em nome de Jesus, sobre o vale de ossos secos, faz o exército se levantar sobre as feridas não tratadas. Vem restaurar e curar sobre o vale de ossos secos. Faz um exército se levantar sobre as feridas não tratadas. Vem restaurar e curar. Oh, aleluia, Jesus. Clame de novo ao Senhor. Sopra Espírito de Deus neste lugar. Com seu poder e sua graça, vem avivar. Sobre o vale de ossos secos, faz o exército se levantar sobre as feridas não tratadas. Vem restaurar e curar sobre o vale de ossos secos. Faz o exército se levantar sobre as feridas não tratadas. Vem restaurar e curar sobre os nossos corações, sobre todas as nações, sobre toda a terra estende a sua glória. Ora vem, Senhor Jesus, sobre os nossos corações, sobre todas as nações, sobre toda a terra estende a sua glória. Ora vem, Senhor Jesus. Ora vem, Senhor Jesus. Faça essa oração comigo. Faça essa oração nessa noite, pedindo a Deus dessa maneira. Sobre o vale de ossos secos, faz um exército se levantar sobre as feridas não tratadas. Vem restaurar e
se levantar sobre as feridas não tratadas, vem restaurar e curar. Assim como Ezequiel, que estava diante de um vale sem vida, um vale de ossos secos. Estamos diante de uma situação humanamente sem esperança, sem perspectiva. Mas o Senhor pode soprar sobre nós o teu espírito de vida, que traz restauração, que traz alegria, que é fonte de paz, que é fonte de saúde para todos nós. Que possamos nessa noite clamar o Espírito de Deus sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém? Amém, Lili? Diz amém? E amém? Amém, neném? É amém ou não amém, cara? Amém ou não amém? Amados, vamos ter um tempo de intercessão agora. Se você não estava fora do planeta Terra durante esses últimos dias, você sabe que houve aí uma mudança considerável no governo da nossa nação, com a saída, depois da saída do ministro da Saúde, agora a saída também do ministro da Justiça, que era tido como um dos pilares desse governo. E eu sempre passo isso para os irmãos. Eu sei que cada um pode ter uma corrente política, pode ter uma maneira de enxergar determinado partido, mas a partir do momento que as eleições acabam, e nós sabemos disso porque nós em especial fazemos parte de um regime congregacional, a gente sabe que quando nós fazemos uma proposta e nossa proposta é aceita, para a gente é uma bênção. Mas quando a gente faz a proposta e a proposta não é aceita, nós temos que caminhar com aqueles que não aceitaram a nossa proposta, né? com a voz que vence, né? Porque nós entendemos que Deus em sua soberania conduziu aquela decisão. E o que nós temos visto também principalmente nesses últimos dias aí, infelizmente é uma torcida do apocalipse, né? Quem votou a favor do presidente está aí defendendo com os dentes, quem não votou a favor está sorrindo, né, pelo canto da boca, dá para ver o veneno escorrendo, né, pelo cantinho da boca, talvez comemorando uma ação ou outra. Mas a palavra fala, né, que se o Senhor não for pela cidade, não vigiar a cidade, vão vigiar o sentinela, né? Se o Senhor ele não velar pela nossa nação, não adianta. Pode ser o partido mais extrema esquerda ou extrema direita, nós estaremos em grandes apuros. E eu entendo que nós, enquanto povo de Deus, nós somos chamados para orar por todos os homens, por todos os reis, por todos aqueles que têm posição de autoridade sobre as nossas vidas, quer na presidência da República, no governo estadual, no governo municipal. Nós, por exemplo, nesses últimos tempos estamos com a nossa liberdade cerceada porque o governo municipal entendeu que nesse momento de controle dessa pandemia nós precisávamos estar totalmente isolados. Foi aberto o comércio, agora já fechou. O decreto em tese termina nessa segunda-feira agora, dia 27. Vamos aguardar o que vai acontecer. E isso demonstra o quanto nós precisamos estar intercedendo pelas nossas autoridades para que eles possam ter orientação de Deus e tomar as melhores decisões. Então, nesse momento, eu queria que você pensasse na nossa nação. Eu sei que você ama essa nação, ama esse Brasil. Talvez você tenha até pessoas do seu convívio, parentes seus, que não estão aqui, nesse caso, no nosso caso em Jequié, estão em outras cidades, outros estados, e são governados por esse projeto político que está à nossa frente, que está diante de nós. Então é importante que nós oremos para que eles possam tomar a melhor decisão possível e dessa forma abençoar a nossa nação. Então eu queria que você nesse momento estivesse orando, nesse caso especificamente, né, por aqueles que nos lideram nacionalmente. E aí você pode colocar também senadores,
deputados federais, aqueles que estão também no Supremo Tribunal Federal. Nós tivemos uma vitória importante a favor da vida ontem, quando foi por 6-0 votado que não seria permitido o aborto em casos de microcefalia. Se por acaso isso fosse aberto, quem sabe o que aconteceria lá na frente, ser possível o aborto no caso de uma outra má formação genética, no caso de alguém que detectasse a síndrome de Down e por aí vai. Então, graças a Deus, o Senhor tocou o coração daqueles que lideram a área jurídica da nossa nação e não foi permitido esse assassinato por conta de detecção de microcefalia. E há muita coisa aí, muita batalha a ser travada, e nós queremos que com o Senhor na frente, com o Senhor direcionando, tudo vai bem. Então nesse momento feche os seus olhos, pense naqueles que nos lideram nacionalmente, comece a clamar e a orar em nome de Jesus. Pai, nós te somos gratos por essa possibilidade que nós temos enquanto igreja do Senhor, de estarmos suplicando por aqueles que lideram as nossas vidas nesse plano civil, que diz respeito nesse caso, a presidente da República, ministros, senadores, deputados federais, governadores, vereadores, prefeitos. Senhor, nós queremos colocar todos eles diante do Senhor. Nós não queremos, no primeiro momento, conta com essas pessoas. Entendemos que muitos deles acabam assumindo esses cargos a fim de obter interesses pessoais, mas isso não é coisa nova, isso não é coisa de agora. E mesmo assim, o Senhor roga para que nós oremos pelas nossas autoridades. E é isso que a gente está fazendo agora. Independente da motivação que há, o que possa haver no coração, nós estamos clamando por aqueles que dirigem a nossa vida a nível civil, Pai. Nos ajuda em nome de Jesus, que o Senhor possa plantar sabedoria, Deus, na cabeça daqueles que nos dirigem, principalmente nacionalmente. Nós queremos colocar a vida do presidente Jair Bolsonaro nas suas mãos, Pai. Diante do que aconteceu essa semana, mais uma vez a gente entende, Deus, que o homem é falho, que perfeito, totalmente maduro é o Senhor, mas nós queremos colocar a sua vida nas suas mãos, porque nós não sabemos de que lado está a verdade, nós não sabemos o que foi que fez com que ocorresse essa ruptura entre ele e o ex-ministro Sérgio Moro, mas nessa hora é hora de pensar na nossa nação. Há muita coisa a ser tratada na área da saúde, muita coisa a ser feita economicamente, a ser feita em tantas outras áreas sociais, e nós queremos rogar nesse momento que o Senhor possa conduzir sabedoria o presidente em todas as decisões. Se por acaso há no seu coração alguma maquinação maligna, que o Senhor possa quebrar, Deus, que o Senhor possa desfazer, no nome de Jesus. Faça com que pessoas que conheçam a palavra possam chegar próximo dele e anunciar o seu ano aceitável, para que ele possa se render aos seus pés e assim todo o seu ser possa se converter a ti, Deus. Em nome de Jesus, nós queremos colocar também tudo aquilo que compõe essa presidência, a vice-presidência, os ministérios, as secretarias, tudo diante do Senhor. Não permita que haja qualquer tipo de aparelhamento, Deus, apenas para conduzir um projeto político. Nós queremos que a nossa nação possa ser bem conduzida, Pai. Se for por meio dele, que assim aconteça. Se o Senhor não quiser, é o Senhor que levanta, que derruba reis, que o Senhor possa fazer soberanamente aquilo que o Senhor decidir no nome de Jesus. Mas esse projeto que está à nossa frente hoje, nós queremos orar por ele, para que haja sucesso, para que toda a nação brasileira ela possa ter, na medida do possível, toda a tranquilidade possível e também poder anunciar, Deus. Nós, enquanto igreja, podemos anunciar o seu ano aceitável para aqueles que precisam. Toma também os ministros do Supremo Tribunal Federal. Muitas coisas nós ouvimos falar sobre aqueles que lá estão, sobre apadrinhamentos e tantas outras coisas, Pai, que podem estar acontecendo nas entrelinhas daquele sistema. Que o Senhor tenha misericórdia. Da mesma forma que o Senhor foi a favor, inclinou eles a favor da vida, que o Senhor possa continuar inclinando os seus corações a favor do seu reino, Pai, em nome de Jesus. Que enquanto a sua igreja estiver aqui na face da terra, que o Senhor permita, Pai, que esses momentos de graça
possam ser abundantes no nosso meio, em nome de Jesus, para que haja a possibilidade de nós falarmos do seu reino, falarmos das suas verdades, falarmos da sua vida e mostrar a todos, Pai, que o Senhor está disponível para acolher, para amar, desde que se aproximem do Senhor. Então nos permita que haja um ambiente necessário para isso, em nome de Jesus. Nós queremos colocar ainda a vida do governador Rui Costa nas suas mãos. Queremos pedir ao Senhor que continue também dando sabedoria a ele, Pai. Faça com que ele se incline também a favor da população baiana, que ele também não olhe apenas para o seu projeto político, que ele não olhe apenas para o seu jeito de ser, mas que ele possa ter sensibilidade para aqueles que estão passando necessidade ao nosso redor, no nome de Jesus. Toma os secretários de saúde também, tanto o secretário de saúde estadual quanto municipal, o prefeito Gameleira também, toma em suas mãos. Houve um aumento de casos aqui, Pai, na nossa cidade, mas que eles possam filtrar como foi que aconteceu esse aumento de casos e tomar as melhores atitudes, não baseadas no pânico, mas que o Senhor, Pai, por conta da sua graça, o Senhor possa inundá-los com uma tal paz que eles possam tomar essas decisões baseadas naquilo que o Senhor vem a falar aos seus corações. Ajuda-os, Pai, para que eles possam ser guiados pelo Senhor e dessa forma tomar as melhores decisões. Nós queremos rogar mais uma vez ao Senhor que venha frear essa pandemia em nome de Jesus. Amém. Pai, eu me alegro porque percebi que houve quase uma diminuição de 50% no número de mortes de ontem para hoje desse corona. E nós queremos rogar ao Senhor que não apenas diminua, mas que zere essas mortes em nome de Jesus. Que todos aqueles que estão acometidos, Pai, dessa doença, que possam, Deus, nesse momento sentir o sopro do seu Espírito Santo, Pai. Venha repreender, Pai, a morte em nome de Jesus. Que essas pessoas venham ser curadas, venham ser restauradas, que ao saírem dos seus leitos ou dos seus isolamentos, que possam render graças ao Senhor, aleluia, se entregar a Ti, que a nossa nação possa experimentar, Deus, um avivamento, Pai, depois desse tempo de isolamento social. Não permita que haja um liberalismo, não permita, Deus, que as pessoas achem que possam, Deus, congregar de qualquer forma. Pelo contrário, que haja um renovo, que haja um novo fôlego, Deus, um novo fogo também nos corações, e que haja o desejo de levar a Tua palavra, Deus, para todos os lugares, a toda hora, em todo momento, em nome de Jesus. Aviva e renova a nossa nação, aviva e renova também a Tua igreja, em nome de Jesus, para que possa cumprir a grande comissão da maneira que o Senhor deseja. Muito obrigado. Dessa forma nós te oramos gratos, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Vamos cantar mais uma vez? Amém, Jesus. Pedir a Deus que sare a nossa nação. Deus, sare essa nação com o Teu poder, com o óleo da Sua unção. Um dia Deus olhou para essa nação e por ela se apaixonou de uma forma especial. Foi um lindo dia. Um dia Deus olhou para essa nação e por ela se apaixonou de uma forma especial. Colocou sobre ela a Sua mão, derramando da Tua unção, liberando Teu poder. Colocou sobre ela a Tua mão, derramando da Sua unção, liberando Seu poder. Sara essa nação. Deus, sara essa nação
viola aqui. Posso mostrar o meu desenho que eu já fiz? Vamos nesse momento abrir a palavra de Deus. Eu quero pedir a você que, por favor, abra a Bíblia. A primeira carta de Paulo a Timóteo. 1 Timóteo, capítulo de número 3. 1 Timóteo, capítulo 3, versículo de número 15. E que o nosso irmão missionário Jair Wesley, lá do campo missionário de Cascavel, também chegou para adorar a Deus conosco. Seja bem-vindo em nome de Jesus. Os amados irmãos da Igreja Evangélica Congregacional de Trindade também estão conosco aqui na transmissão. Sejam bem-vindos. Laila também chegou aqui, com certeza a irmã Irá, João também estão conosco. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Como sempre, quem puder anotar aí a referência nos comentários para que as pessoas possam ter acesso, é 1 Timóteo, capítulo de número 3, versículo de número 15. 1 Timóteo 3, 15. Aqui. Está escrito o seguinte: para que, se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Como é que a gente pode fazer para medir o sucesso de uma comunidade, de uma igreja? Normalmente, para a gente medir o sucesso de uma igreja, a gente costuma analisar os parâmetros que a gente pode quantificar. Os parâmetros que estão diante de nós. Por vezes, esses parâmetros dizem respeito ao número de membros. É comum quando a gente se encontra, até entre a pastorada isso é comum, né? Quantos membros tem a sua igreja? E aí, por meio da quantidade de membros que há na comunidade do colega, a gente faz aquele juízo de valor e diz, é uma comunidade saudável, tem 50, tem 100, tem 200, tem 300 ou mais membros, ou não, tem pouquinho aí, eu acho que está precisando investir em algum outro tipo de estratégia aí, porque a quantidade de membros não está a contento. Por vezes, não se fala, na quantidade de membros, mas aí aqueles que falam do seu patrimônio. Não, nós não temos ainda uma quantidade grande de pessoas, mas nós temos um prédio, esse prédio tem anexo, e nós temos aqui uma grande área livre, temos um veículo também que fica à disposição da igreja, e aí parece que há uma certa prosperidade ali com aquele ministério, uma vez que há todo esse patrimônio ali ao redor. Outros vão falar da quantidade de obreiros que estão à disposição. Bom, a gente tem um número considerável de professores de escola dominical, temos um bom ministério de música, temos mais do que um pastor auxiliar, temos outros pastores auxiliares, temos um bom número de oficiais, e aí dá a entender por meio desses parâmetros que aquela comunidade tem sucesso. E eu não sou contra de forma alguma a analisar esses parâmetros como bons parâmetros também, para entender que de alguma forma aquela comunidade está crescendo, ela está se desenvolvendo, está evoluindo. O problema é quando a gente utiliza esses parâmetros quantificáveis para julgar aquela comunidade como uma comunidade saudável. E há quem escolha congregar justamente aonde esses parâmetros que nós falamos que são parâmetros quantificáveis, que a gente pode quantificar, colocar valores, eles são elevados.
Então, se ali há um número grande de pessoas, significa que aquela comunidade é saudável. Se realmente há um patrimônio grande, significa que aquela comunidade é saudável. Se há um grande número de obreiros, significa que aquela comunidade é saudável. Mas aí eu fico pensando, será que é isso que a Bíblia vai falar sobre o que significa ser uma comunidade saudável? É sobre essas bases quantificáveis que nós vamos medir o sucesso de um ministério, quão saudável ele é, e decidir congregar naquela comunidade? Será que popularidade é de fato sinal de sucesso, de maturidade e de uma comunidade saudável diante de Deus? Para a gente pensar um pouquinho sobre esses questionamentos e para tentar responder a boa parte deles, é que nós vamos estar ministrando nessa noite sobre o seguinte tema: como ser coluna e baluarte da verdade. Espero que você deixe o seu coração aberto para aquilo que o Espírito Santo vai falar. Eu tenho certeza que ele já falou, ele já ministrou por meio daquilo que nós já realizamos nessa noite e vai continuar ministrando também por meio dessa palavra, em nome de Jesus. Como é que a gente pode fazer para ser essa coluna e baluarte da verdade? O que será que o apóstolo Paulo ele está falando quando ele usa esses termos? Será que quando ele citou aqui, deixou isso escrito para Timóteo, nesse versículo de número 15, ele estava fazendo aqui o primeiro regimento interno da igreja para tratar de usos e costumes, da maneira como nós deveríamos nos portar no culto solene, quando nós estivéssemos dentro da casa de oração? Ou será que tem algo mais além disso? Para que a gente possa entender, vamos ver um pouco do contexto dessa carta, para que a gente possa entender o que é que o texto está querendo passar para nós. Não queira interpretar o texto agora da maneira que você deseja, mas deixa o texto falar com você por meio dessas informações que serão dadas. Primeira coisa que a gente precisa saber, caso você não tenha prestado atenção, é que essa carta não é uma carta do pastor Timóteo. Essa carta é uma carta do apóstolo Paulo. É a carta do apóstolo Paulo a Timóteo. Esse é o nome, primeira carta, né, do apóstolo Paulo a Timóteo. Esse seria o nome completo. E Paulo ele escreve essa carta para o seu filho na fé, Timóteo, jovem pastor, que acompanhou ele ali, principalmente a partir dos contatos que ele teve na segunda viagem missionária que foi feita na região da Macedônia, ou seja, naquilo que hoje nós conhecemos como Europa. E o apóstolo Paulo ele queria dar uma série de instruções a Timóteo, porque ele deixou a cargo do jovem pastor Timóteo o pastoreio da igreja na cidade de Éfeso. Éfeso era eu poderia dizer que é a capital da região da Ásia Menor, que era um importante distrito do Império Romano. Lá, essa cidade era conhecida pela sua idolatria. Na cidade de Éfeso é a cidade onde havia um templo dedicado a Artemis, nome da deusa da lua, a deusa Artemis. Na versão romana, ela é conhecida como Diana. Esse templo ele era tão espetacular, tão esplendoroso, que ele fazia parte das 7 maravilhas do mundo antigo. Essa era uma das 7 maravilhas e estava na cidade de Éfeso, nessa cidade que o jovem pastor Timóteo iria pastorear. E além de ser conhecida pela idolatria, pelo paganismo, Éfeso também era conhecido pela sua perversão. E por vezes essa perversão estava ligada também ao seu jeito religioso de ser. Não havia muito essa separação entre religião e Estado. O paganismo, essa adoração, aquele panteão de deuses era institucionalizado. Então todos aqueles que estivessem ali vivendo naquela colônia precisariam também estar adorando aquela comunidade de deuses, daquele panteão de deuses.
E fora isso, a gente falando agora da igreja que se reunia em Éfeso, além de ser assediado pelo sistema político-religioso, Éfeso também, a igreja em Éfeso, ela era assediada por falsos pregadores, por falsos apóstolos, pessoas que se diziam crentes e por meio disso pregavam falsas doutrinas. Então a gente vê que o ministério de Timóteo ali não seria fácil e Paulo de fato precisava deixar alguém de confiança ali para estar ministrando a palavra de maneira clara, transparente e bíblica ali naquela cidade. Para que a gente possa perceber se Paulo está dando aqui somente um manual de usos e costumes, a gente precisa ver um pouquinho do que está escrito em cada capítulo. Eu não vou falar sobre todos, vou falar apenas daqueles que antecedem essa leitura que nós fizemos em 1 Timóteo 3,15. No capítulo de número 1, se você for observar, você vai ver Paulo ele combatendo desde já os falsos mestres, as falsas doutrinas, pedindo para que Timóteo ele pudesse combater também aqueles que se opõem à pregação da palavra de Deus. E além disso ele vai falar também sobre o milagre do seu chamado. Ele se considera o pior dos pecadores, porque ele era um perseguidor do Evangelho, um perseguidor do povo de Deus, mas aprova ao Senhor chamá-lo para o seu reino de luz e ainda constituí-lo como apóstolo entre os gentios ou entre aqueles que não eram de origem judaica. Então no capítulo 1 a gente vê o apóstolo Paulo falando sobre esse combate aos falsos mestres e às falsas doutrinas. No capítulo de número 2 nós vemos o apóstolo Paulo orientando a Timóteo sobre como praticar a oração que deveria ser feita por todos os homens, pelos reis, como nós fizemos aqui essa intercessão sobre aqueles que governam a nossa nação, e também fala um pouco sobre o comportamento dentro do culto público, né, quando o povo de Deus estivesse reunido. E era importante ele dar essas orientações, porque esses que aqui estavam recebendo a nova fé no Senhor Jesus, eles estavam vindo justamente desse sistema religioso institucionalizado pelo Império Romano. Então precisava ser mostrado qual a diferença na adoração a Deus e naquilo que era feito anteriormente. Por fim, quando eu falo antes de nós chegarmos a esse versículo de número 15 do capítulo de número 3, nós vemos aí no capítulo de número 3 o apóstolo Paulo ele falando sobre as qualidades para quem desejasse o episcopado, o pastorado ou o diaconato. Então perceba nessa linha do tempo de assuntos, nesse esboço que foi traçado pelo apóstolo Paulo para falar a Timóteo, ele fala do combate a falsos mestres e doutrinas, e isso não deve ser feito apenas dentro do culto público, mas esse combate ou essa não aceitação de receber palavras que sejam contrárias à palavra de Deus podem e devem ser feitas em todos os lugares. Sobre a prática da oração, que não deve estar resumida ao que nós realizamos dentro do local de reunião, do lugar onde nós costumamos chamar de igreja, não somente no tempo do culto público, do culto solene, mas essa prática deve ser contínua. E ele fala também sobre as características necessárias para que novos obreiros eles fossem consagrados. Então ele fala para Timóteo o que deveria ser observado, e essas observações não são observações a serem feitas somente quando aqueles candidatos a obreiros estivessem no culto público. Afinal, deveria ser observado se aquele candidato foi casado uma única vez, é o termo esposo de uma única mulher, provavelmente está falando disso. Aqueles que acham que aí está falando de pessoas que não praticassem a bigamia, é uma outra possibilidade. Mas sendo uma coisa ou sendo outra, está falando de características que são observadas fora do contexto da reunião solene, que sabe cuidar bem da sua casa, mais uma vez mostrando algo que parte do além da reunião pública. Então perceba que o apóstolo Paulo ele não está citando apenas características
litúrgicas, não está falando somente sobre pontos que devem ser observadas na igreja ou enquanto estivessem reunidos, enquanto estiverem juntos louvando a Deus, enquanto estivessem cantando ou desenvolvendo algum ministério. Paulo escreve essa carta para Timóteo para que ele soubesse como conduzir e como direcionar a igreja em todos os momentos. E que igreja é essa? Era o prédio da igreja ali em Éfeso? Não. Essa igreja do qual o texto está falando são pessoas, como eu e você. Não eram bancos ou cadeiras. O apóstolo Paulo não estava falando das programações, o apóstolo Paulo estava falando das pessoas que compunham a igreja que se reunia naquele local. E se ele deixou essa palavra registrada por meio do Espírito Santo, que soprou isso sobre a sua vida, é porque essa informação também chegasse para nós. O que está sendo dito aqui não é um regimento interno, não é um manual de usos e costumes daquilo que nós devemos realizar tão somente dentro do local onde nós nos reunimos. Mas ele está falando sobre como deve ser o nosso jeito de ser em todo lugar, a todo momento, porque nós não deixamos de ser igreja quando a celebração acaba. Aí você pode até me questionar: ah, pastor Diógenes, não é disso que ele está falando, não. O senhor está muito influenciado por essas modinhas de comunidade, esse pessoal que se reúne nas casas, em células, em grupos pequenos. Não, o apóstolo Paulo não tem precedente para isso. Há algum outro texto que fala sobre isso? Então, vamos ver se tem um outro texto. Em Romanos, no capítulo de número 12, Romanos 12, nos versículos 4 e 5, nós lemos o seguinte. Romanos 12, 4 e 5. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo Jesus e membros uns dos outros. Olha só, o apóstolo Paulo ele está comparando a igreja não como uma instituição, uma placa, mas com um organismo, com um corpo no qual cada pessoa nesse corpo representa um membro. E nós somos membros para ministrarmos uns aos outros, membros do cabeça que é Cristo Jesus. Ele é o importante, é Ele que manda, é Ele quem dirige, mas perceba que o apóstolo Paulo ele já falava acerca da igreja, não como uma instituição, não como local de reunião, mas como pessoas, corpo, família. Ah, mas aí você pode dizer, mas o apóstolo Paulo, apóstolo dos gentios, muito liberal, não sei. Se tivesse alguém mais tradicional falando sobre isso, talvez eu até levasse em consideração que igreja não é o prédio, mas igreja são pessoas. Então vamos falar de alguém que é mais tradicional. Aliás, de alguém que até andou brigando, digamos assim, com o apóstolo Paulo por conta do seu jeito de ser tradicional, ortodoxo, que foi o apóstolo Pedro. Nós vemos ali na carta que o apóstolo Paulo faz para a igreja na Galácia, a carta aos Gálatas, ele chamando a atenção de Pedro, porque quando Pedro estava diante de cristãos, judaizantes, digamos assim, pessoas que queriam abraçar a fé em Cristo Jesus, mas não queriam deixar os elementos da cultura judaica, da religião judaica, Pedro ele fazia questão de dizer, não, de fato precisamos seguir os ritos judaicos. Mas quando ele estava separado, estava só diante de gentios, ele dizia, não, deixa isso para lá, não precisa seguir esses elementos não. E aí Maria vai com as outras e o apóstolo Paulo chama a atenção dele de maneira muito forte. Aí depois, o Pedrão da massa, Pedrão da galera, o apóstolo Pedro, depois de ser trabalhado, ele escreve um versículo da sua primeira carta, no capítulo de número 2, no versículo de número 5, onde ele fala também dessa relação
do que é ser igreja, do povo de Deus e o que é ser igreja. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Então perceba que o apóstolo Pedro também enxerga a igreja além do que talvez as nossas lentes contemporâneas possam enxergar. São pedras vivas, né? Pedras que são edificadas sobre o fundamento que é Cristo Jesus. Ele é a nossa base, nós somos edificados sobre Ele e somos edificados para ser uma casa espiritual, não é uma casa física, uma casa espiritual, para que nós pudéssemos exercer o nosso serviço de maneira agradável a Deus por meio de Cristo Jesus. Servimos a Cristo Jesus por meio desse relacionamento também uns com os outros. Isso demonstra que igreja não é somente o prédio, igreja são pessoas. Então, quando o apóstolo Paulo está falando sobre a igreja ser a coluna, e a palavra coluna é a mesma palavra para pilar, se você pensar, vier à sua cabeça aí antigas construções, antigos templos religiosos, se você pensar, por exemplo, nos templos gregos, você vai ver aquelas grandes colunas, aqueles grandes pilares. Então pense no apóstolo Paulo ministrando a uma igreja que estava debaixo da égide do Império Romano e da cultura grega. Então, pensando nisso, ele mostra a igreja como esse pilar de sustentação e baluarte. A palavra baluarte é a mesma palavra para esteio ou fundamento ou base. Então, ele fala da igreja como sendo a base e a sustentação da verdade. Falando para nós, enquanto crentes, dizendo que nós deveríamos ser a base ou o fundamento. Só um instantinho, irmãos, porque o vídeo aqui no Instagram terminou. Deixa eu reiniciar aqui. Deixa o pessoal ir chegando rapidamente aqui. Reconectando com a nossa transmissão no Instagram. Tô vendo. Sim. Pronto. No finalzinho você mostra, viu? Então, irmãos, como eu estava falando, esses textos que nós citamos e todo o contexto anterior e posterior também, você pode ler, você vai verificar isso, da primeira carta de Paulo a Timóteo, vai mostrar que a igreja, que o povo de Deus deveria ser esse fundamento, esse pilar da verdade. Nós deveríamos ser o exemplo dos comportamentos que deveriam ser seguidos pela sociedade que está ao nosso redor. Pois é, o mundo, para saber como deveria agir, como deveria pensar, como deveria tratar o próximo, como deveria se relacionar com o divino, como eles costumam a falar, deveria olhar para a igreja e, verificando o bom fundamento, o bom pilar, verificando o bom exemplo de comportamento, deveria nos seguir. Nós deveríamos ser aqueles que mostrariam como a sociedade deveria ser guiada e, claro, apontando para aquele que é o caminho, a verdade e a vida, apontando para Cristo Jesus. Mas para que nós, pessoas, corpo de Cristo, possamos ser coluna e baluarte da verdade, existem os pré-requisitos que precisam ser cumpridos. Como é que nós podemos ser exemplo para a sociedade? Como é que nós podemos agir, pensar, nos portar, tanto em relação a Deus como em relação ao próximo, para que o mundo possa nos enxergar
como exemplo a ser seguido na nossa geração. Primeira coisa que nós precisamos entender é que se nós queremos ser coluna e baluarte da verdade, nós precisamos centrar as nossas decisões e o nosso relacionamento com Deus por meio da Bíblia. A Bíblia ela não contém a palavra de Deus, não tem partes da palavra de Deus. A Bíblia ela é a inerrante e verdadeira palavra de Deus. Olha o que Jesus disse em Mateus, no capítulo de número 7, nos versículos 24 e 25. Mateus 7, nos versículos 24 e 25. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, e transbordaram os rios, e sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. Então perceba que o Senhor Jesus ele começa dizendo que não basta apenas nós ouvirmos a palavra. Quantas dezenas, centenas ou talvez milhares de sermões você já não ouviu ao longo da sua vida? Ouvir a palavra de Deus não é garantia de que você vai resistir no dia mal, não é garantia que diante das tormentas que venham acontecer na sua vida você venha passar por elas, não é garantia que você vai ser exemplo de vida para outras pessoas, mas é ouvir e praticar a palavra de Deus. Aí sim nós seremos comparados com uma casa que foi edificada sobre um bom fundamento, sobre uma rocha, e independente da adversidade que aconteça, essa casa não vai cair, porque está edificada sobre a rocha que é Cristo Jesus. Nós temos lutado nos nossos dias com vários inimigos que nos fazem tirar o olho da centralidade da palavra. Infelizmente, por meio dos meios de comunicação, nós temos sido levados ou tentados a deixar de pensar na Bíblia como palavra de Deus. Lembra daquilo que nós falamos anteriormente sobre qual ministério nós devemos seguir, qual igreja, a qual comunidade de fé nós devemos nos associar? Pois é, tem muita gente que usa os meios de comunicação para fazer o seu marketing, para fazer a sua propaganda naqueles parâmetros quantificáveis e acabam que atraem muita gente, muitas pessoas, e infelizmente em várias dessas comunidades, não vamos ser mais prudentes, né, mais positivos, não são em muitas, mas em várias dessas comunidades midiáticas a gente acaba percebendo que a palavra de Deus ela é deixada em segundo plano. Além da TV, nós temos visto também o fenômeno das redes sociais. Então, se eu tenho um certo nojo da TV, não assisto mais TV aberta ou TV fechada, mas tem aí as plataformas digitais, o YouTube, o Facebook, o WhatsApp, e aí vão chegando várias informações, e por mais que a gente congregue numa comunidade de fé, onde a palavra ela é pregada semana após semana, a gente ouve aqui um negócio diferente aqui e ali, a gente pode acabar assumindo como verdade e aí deixando de fazer aquilo que a palavra do Senhor nos ordena, e aí de forma alguma a gente vai servir de referência para as pessoas que estão ao nosso redor. É tanta bobagem, irmãos, que a gente ouve em muitas dessas comunidades midiáticas. São práticas pagãs, misturas com outras religiões, pessoas que dizem ser o que na verdade não são, pessoas avarentas, e é engraçado que por vezes a gente acaba sendo cobrado também para tomar algumas atitudes que algumas dessas pessoas fazem, porque se fala muito em fazer ou colocar em prática estratégias que deem certo, que é o chamado pragmatismo, né? O que é o pragmatismo? É a linha de pensamento que diz o seguinte: se dá certo, a gente tem que fazer. Então, se você pendurar um globo de luz, né, na igreja, chama a gente, pendura um globo de luz. Se é para pintar a igreja de roxo ou de uma cor diferenciada, vai chamar a gente, vamos pintar. Se é para o pastor ministrar a palavra
de bermuda, ou de cabeça para baixo, ou pintar o cabelo, que pinte. Esse é o uso desses elementos de marketing, elementos pragmáticos, para poder atrair pessoas. Mas isso não é construir a casa sobre a rocha. Isso é construir a casa sobre a areia. Por isso que o apóstolo Paulo ele vai chamar a atenção aí mesmo, na sua primeira carta a Timóteo, no capítulo de número 1, só que nos versículos de número 3 e 4, no início desse livro de 1 Timóteo. O apóstolo Paulo ele vai dizer o seguinte: quando eu estava de viagem, rumo da Macedônia, eu te roguei que permanecesses ainda em Éfeso, para admoestarem a certas pessoas, a fim de que não ensinem outra doutrina, nem se ocupem com fábulas e genealogias sem fim, que antes promovem discussões do que o serviço de Deus na fé. Então, irmãos, precisamos tomar cuidado sobre o que tem ocupado a centralidade da nossa vida, sobre que parâmetros nós estamos analisando para entender que a comunidade ela é saudável, ela é coluna, é baluarte da verdade, ela pode servir de exemplo para a minha vida ou para outras vidas. A fé das pessoas não virá pela placa da igreja, a fé das pessoas não virá pelo número de pessoas que vão ser vistas na porta do nosso templo, a fé das pessoas virão pelo ouvir e pelo ouvir da palavra de Deus. Mas elas só ouvirão a palavra de Deus por meio das nossas vidas se nós tivermos a palavra de Deus como centro das nossas vidas. Se nós queremos ser coluna e baluarte da verdade, a primeira coisa que nós precisamos fazer é isso. É deixar que a palavra do Senhor venha ocupar um lugar de centralidade na nossa vida. Aí, irmãos, outras estratégias a gente pode utilizar, não tem problema nenhum, para chamar a atenção de jovem, de idoso, de adolescente, de mais pobres, de mais ricos. A gente pode utilizar qualquer estratégia, desde que a palavra de Deus venha a ser a centralidade das nossas ações. Então, se nós queremos ser coluna e baluarte da verdade, nós precisamos ser uma comunidade que está centrada na palavra. Segunda lição que nós aprendemos nessa noite: se nós queremos ser coluna e baluarte da verdade, servirmos de exemplo para a sociedade que está ao nosso redor, nós precisamos agir como família de Deus. Lembre que não basta apenas ouvir a palavra de Deus, mas é necessário que você ponha em prática os princípios também que ali estão descritos. Em Romanos, no capítulo de número 8, nos versículos 28 e 29, o apóstolo Paulo ele diz o seguinte, Romanos 8, 28 e 29. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele, Cristo Jesus, seja o primogênito entre muitos irmãos. Perceberam qual é o desejo de Deus para a sua igreja? O desejo de Deus no que diz respeito ao relacionamento da sua igreja é que nós sejamos como uma família. Olha aí mais uma vez o pensamento de que igreja não é só o prédio, não é só o tempo que nós estamos reunidos na casa de oração. Igrejas são pessoas. Ele deseja que nós sejamos uma família de muitos filhos, todos semelhantes a Jesus, que é o nosso Senhor, mas é também o nosso irmão mais velho. Nós temos que pensar que o amor no mundo está se esfriando. Apesar de nós só estarmos ouvindo falar sobre essa pandemia que está acontecendo ao nosso redor, já há estudos que mostram que a violência doméstica aumentou de maneira assustadora. Mesmo com esse isolamento social, o isolamento social está fazendo com que as pessoas passem mais tempo em casa e, infelizmente, aquilo que era cometido somente em algumas horas da semana ou do dia está sendo cometido de uma maneira ainda mais veemente. O que é isso? É culpa do amor que está se esfriando no mundo.
mas nós precisamos ser essa referência de amor, essa coluna e baluarte do amor, esse exemplo de amor no mundo, para que eles possam saber como se portar diante dessa sociedade que está ao nosso redor. Vale a pena a gente inculcar isso mais uma vez na cabeça. A nossa irmandade, a nossa fraternidade, ela não termina com o fim da celebração. Lembre-se, igreja não é clube, não é um lugar onde você vai, um espaço que você vai quando você quer, desfrutando daquilo que você quer e falando com quem você tem a afinidade. Nós somos família e fazemos parte da família de Deus. Por mais que um filho seu, por mais que um irmão, um parente seu dê trabalho, você não quer que ninguém toque nessa pessoa, que ninguém fale dessa pessoa. Você quer chamar atenção, você quer falar com ela, você quer ministrar. E isso é o quê? Isso é ser família. Até o fim da vida a gente não desiste daquele que dá menos ou que dá mais trabalho. A gente quer apoiar, a gente quer amar, a gente quer cuidar. Nós, enquanto família do Senhor, precisamos agir da mesma forma. Precisamos amar, praticar os mandamentos recíprocos, amar uns aos outros, nos alegrar quando o nosso amado irmão ou irmã estiver alegre, chorar quando o nosso amado irmão ou irmã estiver chorando, quando nós estivermos com amargura, estivermos com o nosso coração abatido, confessar isso para os nossos irmãos em Cristo Jesus, telefonar, visitar. Irmãos, nunca foi tão palpável, tão próximo de nós a prática do que está escrito em Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 2, do versículo 42 ao 47. Nós temos aquela comunidade, tanto que está escrito lá em Atos 2, quanto que está escrito em Atos 4, como a perfeição do que seria agir como igreja do Senhor. Isso está muito próximo de nós, o perseverar na doutrina dos apóstolos, que é a doutrina de Cristo Jesus, perseverar no partir do pão, na comunhão, no dividir as nossas posses, na oração, diante de toda essa dificuldade que nós temos enfrentado nesses últimos dias, de saber que, infelizmente, pela falta da profissão, alguns irmãos nossos têm passado dificuldade, é hora de exercer a solidariedade, é hora de exercer a generosidade. Graças ao nosso bom Deus, há pessoas que sofreram pouco ou não sofreram com essa pandemia no que diz respeito aos aspectos financeiros. Então, por que não ser generoso nessa hora? Por que não ofertar mais nessa hora? Por que não colocar os seus bens à disposição para dividir, para ajudar aqueles que estão passando por alguma dificuldade nesses nossos dias? Isso é viver Atos 2, isso é viver Atos 4. A gente precisa sair da teoria e ir para a prática. E nada melhor do que uma situação como essa a qual nós estamos vivendo para colocar esses princípios em prática. Lembre-se, o assistir, o cuidar do outro não é uma tarefa única do pastor, do presbítero, dos líderes que o Senhor colocou à disposição da igreja do Senhor. Somos membros uns dos outros, chamados para cuidar uns dos outros. Em determinados aspectos, haverá um irmão ou irmã que terá um conselho melhor do que até um conselho pastoral. Eu não sou sabedor de todas as coisas, eu não conheço todas as coisas, tenho muito a aprender, mas talvez um irmão ou irmã que tenha passado por uma determinada situação possa dar um ensinamento mais eficaz do que um pastor que não passou por aquela situação. Então esse é o tempo de amar, esse é o tempo de assistir, esse é o tempo de dividir, esse é o tempo de nós sermos generosos, e isso é característica da igreja, que é coluna e baluarte da verdade. Então, segunda lição que nós aprendemos nessa noite por meio desse texto de 1 Timóteo 3,15. Se nós queremos ser coluna e baluarte da verdade, se nós queremos ser exemplo para a sociedade que está ao nosso redor, nós precisamos agir como família de Deus. Adorar a Deus, ter um bom relacionamento com Deus na vertical,
mas também ter um bom relacionamento com Deus na horizontal, no que diz respeito ao nosso bem tratar uns dos outros. Terceira lição que nós aprendemos nessa noite, por meio desse texto de 1 Timóteo 3,15, se nós queremos ser coluna e baluarte da verdade, nós precisamos ter paixão pelos perdidos. Se tem uma coisa que nós aqui na igreja congregacional de Jequié estamos acostumados, é a falar sobre a grande comissão. É uma coisa que o Senhor tem nos levado sempre a bater na tecla, né? Que é esse chamado do Senhor para estar levando o seu evangelho a todas as pessoas na face da terra. E a gente não se cansa de falar que essa grande comissão ela é tão necessária e é tão importante, que está presente tanto nos evangelhos como em Atos dos Apóstolos, com ordens dadas diretamente pelo Senhor Jesus aos seus discípulos. E eu gosto muito da grande comissão que está em Atos dos Apóstolos, em Atos no capítulo de número 1, Atos 1, no versículo de número 8, onde está escrito: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. A partir do momento que a gente entrega o nosso coração ao Senhor, nós estamos aptos para sermos testemunhas do Senhor e termos paixão pelos perdidos, aonde quer que os perdidos estejam. O que é interessante notar? É interessante notar que a igreja, até o 3º século, ela executava muito bem esses princípios que são descritos também aí em Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, no versículo 8. Ela buscava mais discípulos, ela queria que mais pessoas estivessem aos pés de Cristo Jesus. Mas quando a igreja deixou de ser perseguida, infelizmente a igreja mudou o foco. Ela deixou de sair para ir atrás dos perdidos e passou a aguardar dentro dos seus quartéis generais que os candidatos a crentes viessem aparecer como num passe de mágica. E aí começou a fazer programações internas, embelezar os espaços, colocar vitrais, ter as pessoas com as melhores retóricas, né, com o melhor discurso para pregar, os cânticos e corais também, para que as pessoas pudessem ser atraídas àquele espaço físico e assim pudessem receber a palavra do Senhor. Mas, irmãos, nós não podemos assumir isso como verdade. Nós não podemos achar que a nossa tarefa é apenas a de trazer pessoas para dentro da casa de oração para falar do amor de Deus. Nós já fizemos alguns estudos, já falamos de algumas estatísticas, de que a cada 10 pessoas que você convida para estar dentro de um espaço religioso, somente uma aparece. E muitas vezes porque, infelizmente, a igreja do Senhor na face da terra deixou de ser essa coluna, esse baluarte da verdade, deixou de ser esse exemplo de vida com Deus, principalmente quando as luzes da celebração acabam. Nós precisamos deixar de colocar nas costas dos profissionais eclesiásticos a tarefa de estar levando a palavra de Deus para os perdidos. Os pastores estão aí para falar, os missionários estão aí também, os evangelistas estão, mas essa tarefa é para cada um que faz parte da igreja do Senhor, coluna e baluarte da verdade. Talvez, meu amado irmão, que foi chamado para ser coluna e baluarte da verdade, o Senhor tenha te plantado em uma escola ou em uma faculdade. Você tem dado exemplo nessa escola, nessa faculdade? As pessoas, quando querem saber como agir, como pensar, como tomar uma decisão, olham para a sua vida e seguem a você? Ou você é o último exemplo a ser seguido? Você que foi plantado em um trabalho, quer de carteira assinada, quer seja um profissional concursado, alguém que trabalha em um setor de saúde ou numa área de engenharia. Será que as pessoas olham para você e enxergam, aí está um profissional que eu gostaria de ser, e se aproximam de você para saber como é que você consegue ser dessa maneira, e você aponta para Cristo Jesus? Ou você no seu trabalho não é coluna e baluarte da verdade?
E na sua casa, sim, você é um filho que dá exemplo, uma filha que dá exemplo, um pai, uma mãe que dá exemplo, um esposo, uma esposa que dá exemplo. Você tem sido coluna e baluarte da verdade para alcançar aqueles que não conhecem a Cristo Jesus na sua casa ou não? Nós temos que parar de sermos eventuais na nossa evangelização e passarmos a ser intencionais. Sim, é ficar com as antenas levantadas, ficar com os ouvidos atentos, ficar à disposição de Deus para ser usado como Ele desejar, no tempo que Ele desejar, para estar falando do amor dEle com quem quer que seja. Nós não precisamos de programações, de cantores famosos, de pastores famosos para falar do amor e da graça de Deus. Para falar do amor e da graça de Deus, nós precisamos da palavra e da prática dessa palavra. As pessoas têm que olhar para nós como exemplo, exemplo de vida com Deus, exemplo de relacionamento de uns para com os outros, para que elas possam então entregar o seu coração para Cristo Jesus. Nós somos embaixadores de Cristo aqui na face da terra. Se nós somos embaixadores dele, somos representantes do seu reino aqui na face da terra. E como tal, nós precisamos ter paixão por aqueles que ainda não conheceram o Senhor e fazer uso das estratégias que o Senhor coloca nas nossas mãos, à nossa disposição, para alcançar aqueles que estão ao nosso redor. Eu estou muito ansioso, com a santa ansiedade de que esse tempo de isolamento social possa acabar, para que a gente possa fazer o uso de todas as ferramentas que o Senhor coloca à nossa disposição para evangelizar. Seja dentro das nossas casas, nós temos visto a possibilidade de abrirmos os nossos lares para falar do amor de Cristo, seja fazendo tarefas na área social, fazendo evangelismos na feira, enfim. Há uma série de ferramentas que o Senhor pode nos dar para levar o amor dele para outras pessoas, para demonstrar que nós temos paixão pelas almas. Eu espero que essa também venha a ser uma santa ansiedade no seu coração. Então a terceira lição que nós aprendemos nessa noite é essa. Se nós queremos ser coluna e baluarte da verdade, se nós queremos ser referencial do Senhor, nós precisamos ter paixão pelos perdidos. Há aqueles que têm paixão apenas pelos seus, mas nós, além de termos amor, queremos zelarmos uns pela vida dos outros enquanto igreja. Precisamos ter o desejo de ver essas pessoas que estão ao nosso redor, que não conhecem ao Senhor, se rendendo aos pés dele. Amados, nós vimos nessa noite que o desejo de Deus é que nós nos portemos enquanto igreja como coluna, como baluarte da verdade, pilar, base de sustentação da verdade que é Cristo Jesus, servindo como exemplo para o mundo daquilo que deve ser uma boa ação, daquilo que deve ser uma adoração para Deus e apontando para Cristo como fonte dessa verdade. E para que isso aconteça, nós vimos nessa noite que eu e você, enquanto igreja, lembrando que igreja não é um prédio, igreja são pessoas, nós precisamos ter algumas ações. A primeira dessas ações é estar firmado na palavra. Não podemos nos firmar naquilo que é estratégia de marketing, naquilo que é uma estratégia de pragmatismo, mas estar firmados na palavra. Jamais abrindo mão daquilo que está na Bíblia. Dessa forma nós seremos coluna e baluarte da verdade. Nós seremos coluna e baluarte da verdade se nós agirmos enquanto povo de Deus como família, cuidando uns dos outros com cuidado contínuo, amando mesmo depois que a celebração acaba, orando, visitando, telefonando, repartindo o que Deus colocou nas nossas mãos com aqueles que estão necessitados enquanto povo de Deus. Isso fará com que sejamos coluna e baluarte da verdade, exemplo para o mundo que está ao nosso redor. E para ser também coluna e baluarte da verdade, nós precisamos ter paixão pelos perdidos. Lembremos que todos nós fomos chamados para assumir os nossos postos de representantes, de embaixadores do reino de Deus aqui na face da terra. Não é uma tarefa só pastoral,
Não é uma tarefa diaconal, não é uma tarefa só do presbítero, não é uma tarefa só do missionário, do evangelista. Todos aqueles que fazem parte da igreja do Senhor Jesus são embaixadores do seu reino e precisam ter esse amor pelos perdidos. Nós fomos chamados para ser coluna e baluarte da verdade. Você tem sido exemplo para aqueles que estão ao seu redor. Você tem ouvido e praticado a palavra de Deus, não somente ouvido, ou não tem nem ouvido a palavra de Deus, ou somente tem visto um vídeo aqui, outro ali, se relacionando com o que quer, usando o congregar ao Senhor como se fosse estar indo para um clube, onde você vai quando quer, fala com quem quer, age da maneira que quer. É hora de ser exemplo. É hora de ser base. É hora de ser pilar da verdade. Não isolado, mas junto com os nossos amados irmãos que foram chamados para estar servindo ao Senhor aqui nessa cidade, quer sejam irmãos congregacionais, presbiterianos, assembleanos, batistas, independentes. Nós fomos chamados para ser coluna e baluarte da verdade. Fique atento aos movimentos que a igreja tem feito na nossa cidade. Os irmãos têm visto que nós temos nos movimentado para ajudar aqueles que estão precisando. Fique atento aos movimentos também devocionais. Por vezes nós passamos para os irmãos relógios de oração e outras atividades mais para que nós possamos desenvolver. Tudo isso para que a gente possa amadurecer e, amadurecendo, possamos ser o exemplo que o mundo precisa. Perceba, se você olhar para alguém que não conhece a Jesus, você acaba identificando um pavor nesse momento, uma incerteza. E se tem uma coisa que nós temos é certeza. Certeza de que há um novo céu, uma nova terra nos esperando. Certeza de que há um Salvador. Certeza de que nós fomos sarados, que nós fomos cuidados, que nós somos cuidados. E a certeza de que Ele nos deu a missão de estar levando essas verdades adiante. Igreja, o Senhor nos chamou para sermos exemplo, coluna e baluarte da verdade. Vamos ser todos os dias, em nome de Jesus? Feche os seus olhos e converse com Deus. Coloque a sua vida diante de Deus. Peça para Ele sondar o seu coração, para que você possa compreender se você tem sido ou não essa coluna e baluarte da verdade enquanto igreja, ou se infelizmente você não tem sido o pilar e o esteio da verdade como o Senhor deseja. É hora de nos fortalecer. O Senhor está nos provando para aprovar-nos, para que uma igreja mais forte venha fluir nessa nossa geração e levar com fogo, com renovo e com avivamento a sua palavra para aqueles que ainda não a conhecem. Oremos para que sejamos avivados em nome de Jesus. Pai, obrigado por essa palavra que o Senhor trouxe aos nossos corações nessa noite. Obrigado porque o Senhor permitiu ao apóstolo Paulo escrever essa carta para o seu filho na fé, Timóteo, e que essa carta nesses termos chegasse até nós. Obrigado porque o Senhor nos chamou para sermos igreja, coluna e baluarte da verdade. Exemplo para aqueles que estão ao nosso redor. Exemplo de comportamento, exemplo de ação, exemplo de pensamento, exemplo de planejamento. Obrigado, Deus, por essa verdade que o Senhor traz aos nossos corações nessa noite. Tenha misericórdia de nós, se porventura nós não temos agido como coluna e baluarte da verdade. Tenha misericórdia de nós, se por acaso nós estamos baseando o nosso viver com o Senhor em um ministério específico, em uma pessoa específica, em uma ação ou em parâmetros humanos. Tenha misericórdia, Senhor. Nós queremos que as nossas ações estejam baseadas na Sua palavra. Nós queremos usar estratégias que estejam de acordo com o que está descrito na Bíblia. Nós queremos falar, nós queremos pensar, nós queremos agir como está descrito aqui. Então nos dá amor pela palavra, nos faz ter o desejo de ler essa palavra todos os dias, de compartilhar também dessa palavra com outras pessoas por meio da vivência dela. Nós queremos viver essa palavra, ouvir, ler e praticar. Nos ajuda
em nome de Jesus. Nos ajuda, Deus, a apoiarmos uns aos outros enquanto igreja. Tenha misericórdia de nós. Tenha misericórdia de nós nesse período de isolamento social. Não permita, Senhor, que a gente se afaste mais. Não permita que a gente pense que esse recurso que nós estamos utilizando vai substituir a reunião presencial, o culto presencial. Tenha misericórdia daqueles que estão desigrejados, daqueles que acham que podem ter contato com o Senhor e com a sua igreja quando querem, da maneira que desejam. Que essas pessoas possam se igrejar, que nós jamais deixemos de sermos igrejados, de estarmos vivendo enquanto corpo, enquanto família. Nós queremos apoiar uns aos outros, ajudar, chorar, nos alegrar uns com os outros. Nos ajuda a viver essa verdade, para que o mundo, vendo o amor saindo dos nossos corações, queira se aproximar e viver esse amor também. Nos ajuda, Senhor, a ter paixão pelos perdidos. Tenha misericórdia de nós quando o nosso desejo é ver o mal daquele que pratica o mal. É o Senhor, com os seus anjos, que vai fazer a devida separação nos últimos dias. É o Senhor que vai dar o destino final a quem quer que seja, que esteja praticando, seja lá o que for. A nós nos cabe levar a sua palavra. Nos dá sensibilidade para isso, nos dá amor e paixão suficiente para isso, para que, como coluna e baluarte da verdade, sua igreja, seu corpo, nós possamos levar a sua palavra para aqueles que ainda não te conhecem e eles possam ser agregados a essa família de muitos filhos semelhantes a Jesus. Que essa palavra vai ficar gravada nos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Vamos pôr esses princípios em prática, igreja. Nós fomos chamados para ser coluna e baluarte da verdade. Nos portemos dessa forma continuamente, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Antes de nós encerrarmos, queria passar aqui alguns lembretes para os amados irmãos. Lembrar para os amados que enquanto nós não formos liberados para estarmos nos reunindo presencialmente, nós temos feito lives às quartas e aos domingos. Quarta às 19h30 e aos domingos às 19 horas. E o que eu peço a você, o que eu coloco normalmente no culto, antes do culto de domingo, que você faça uma rotina de tal forma que você esteja totalmente ligado ao que nós estamos fazendo. Tem muita gente que critica isso que a gente faz, porque entende que isso aqui não é um culto. Isso aqui é uma transmissão, pode ser até uma transmissão de um culto, desde que existam outras pessoas ao nosso redor, que o culto só seria o presencial. E aqueles que falam assim, o fazem porque dizem que como a gente não tem acesso visual a tudo que as pessoas estão fazendo por trás da transmissão, a gente não pode considerar um culto. Porque a pessoa ela pode estar, sei lá, jogada no sofá, com a mão atrás da cabeça e ali assistindo confortavelmente a celebração ou o culto, ou pode estar fazendo outras coisas. Quando nós fizermos as celebrações, pare apenas para ouvir, pare para participar, se movimente quando nós estivermos cantando, louvando, se levante, adore ao Senhor, chame os outros na sua casa para adorar e para bendizer o nome de Deus também, para que de fato você não esteja apenas assistindo a transmissão, mas participando de tudo aquilo que a gente está fazendo. Eu estou aqui como um facilitador nesse momento dessa celebração, mas você não deve apenas assistir, mas estar participando dessa celebração. Então faça isso, tanto nas quartas-feiras, são quartas de estudo bíblico, quanto também nos domingos, os nossos domingos de celebração. Na sexta-feira nós não temos feito lives, porque nós estamos aproveitando esse momento para fomentar no coração dos irmãos a realização de cultos nas casas, de culto familiar. Enquanto nós não pudermos abrir as nossas casas para que outras pessoas possam estar presentes por conta desse isolamento, que ao menos em casa nós nos juntemos com os nossos parentes para realizar o culto familiar. Então nós distribuímos um material, uma devocional,
para que também no horário do culto, tá? Para não perder a prática. Normalmente os nossos cultos de oração na sexta-feira são às 7h30 da noite. Então separa esse momento, pega ali o material e lê. Ali tem tudo, existem cânticos que podem ser ministrados, texto base, o ensino, motivos de oração. Então você pode realizar tranquilamente dentro de casa esse culto de celebração. Caso você tenha o desejo de ter esse material, você não tem, você não é da nossa igreja, né? É de outra parte aí do nosso estado, da nossa nação, você pode entrar em contato conosco aí pelo Messenger, solicitando esse material, e eu tranquilamente irei disponibilizar para você um material muito bom da Aliança de Igrejas Evangélicas Congregacionais do Brasil, para que a gente possa estar fazendo o culto no lar. Quem sabe, quando esse período de fato passar, nós possamos abrir as nossas casas para estar levando a palavra de Deus. Amém? Eu queria que nós cantássemos a nossa oração noturna, dessa vez com violão, hein? Já agradecendo a você que esteve conosco durante essa transmissão. Muito obrigado, que não somente esteve assistindo, mas participando. Nosso desejo é que você possa estar conosco também nas nossas próximas lives. Chame mais pessoas. Divulgue tanto o nosso Face quanto o nosso Instagram também. Passe para outras pessoas até que não conhecem a Cristo Jesus. Essa é a maneira que nós temos atualmente de estar levando a palavra de Deus. Não dá para ir de porta em porta, não dá para estarmos nas casas. Então pega aí o link da administração quando acabar. Passa no seu grupo do trabalho, se for possível, se não houver nenhum impedimento. Ou passe individualmente para pessoas que você conhece, para que possam ter acesso à palavra de Deus e possam ser ministrados e logo mais estar conosco. Nós vamos cantar a oração noturna que está no Salmo de número 525, Salmos e Hinos de número 525. É o que, Sofia? Depois você vai mostrar para o pessoal, viu? A sua arte. Finda-se esse dia que meu Pai me deu, sombras vespertinas cobrem já o céu. Ó Jesus bendito, se comigo estás, eu não temo a noite, vou dormir em paz. Hoje com pecados eu te entristeci, mas perdão te peço por amor de ti. Sou teu pequenino, livra-me do mal e sossego alcanço, pouso natural. Guarda o marinheiro no violento mar, e ao que sofre dores queiras confortar. Ao tentado estende tua mão, Senhor,
pais e amigos, pela santa lei, pelo amor divino, graças te darei. Ó Jesus, aceita minha petição e seguro durmo sem perturbação. Amém. Agora eu posso botar. Vem cá fazer oração. Vamos fazer a oração aqui mesmo. Vem orar. Primeiro a gente vai orar para encerrar aqui a celebração e depois você mostra o seu desenho, tá bom? Vem cá. Como que eu vi? Tô vendo. Vem cá orar. Ore agradecendo aí pelo nosso culto. Ore aí agradecendo por aqueles que assistiram aqui com a gente. Viu? A celebração. Você ora? Ore. Tá agradecendo pelo dia, por tudo. Vai. Aqui. Ora. Papai do céu, muito obrigado por Levante a cabeça, pessoal. Papai do céu, muito obrigado por esse dia que o Senhor nos deu. Abençoa todo mundo que ouviu esse culto. Porque o Senhor é muito bom, que esse coronavírus vai embora de vez. Em nome de Jesus, amém. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, nosso Pai, e que a comunhão do Espírito Santo de Deus seja com cada parte do corpo de Cristo, presente não somente nessa celebração, mas em toda a face da terra, não somente agora, mas para todo sempre. Que o povo de Deus todo diga amém. Quero fazer um pedido a você. Liga para alguém essa semana. Liga para alguém da igreja. Expressa o seu amor. Expressa o seu carinho. Faz uma ligação em vídeo chamada também, para que as pessoas possam te ver. Né? Se apresente aí, mostre que você está à disposição. Tá? Isso também é ser igreja, tá bom? Que Deus em Cristo te abençoe. E deixa a Sofia mostrar os desenhos dela, porque senão, meu Deus do céu, mostre Sofia. Um tacinho bravo. 1, 2, 3 Peraí. Tá vendo? É o que isso aí, Sofia? É um pirulito gigante. Ah, é um pirulito gigante. Ele tá- Pronto. Ficou todo mundo com fome agora. Agora depois do culto vai todo mundo agora partir lanchinho, partir comida. Aqui, ó. Tá bravo. Do nada dá um bum. Tá vendo o pessoal dizendo aí, ó? Linda Sofia, tá vendo? Agradeça, diga obrigado. Obrigado. Morreu. Ai, viu? Amém. Obrigado, gente. Deus abençoe também a irmã Cristiane. Morri. Aí, ó. Ó a Cris aqui, ó. Tia Cris tá ali, ó. Cadê? Dê um tchau, tia Cris, ó. Tchau. Obrigado, gente, viu, pela presença. Tô vendo. Aí, Cíntia botando um coraçãozinho pra você. O Wilton, tá vendo? Deia também. Wanda aqui, a irmã Áurea falou também, tá vendo? Todo mundo aí elogiando. Você tá de parabéns. Isso aqui foi uma obra-prima que eu fiz. Foi uma obra-prima, é. Olha. Tá vendo? Amém. Olha aí. Peguei um monte de canetinha e fui girando. Aí, tá vendo? Isso Eu vou aí. até botar na geladeira. Pronto. Vou encerrar aqui a transmissão, posso? Então tá bom. Tchau, gente. Deus abençoe vocês. Um grande abraço. E até logo mais em nome de Jesus, viu? Tchau, tchau. Você tá esperando, né? Minha boneca tá esperando aqui. Minha boneca tá esperando.